E aqui nós vamos para número 4, né, que nós estávamos discutindo sobre o capítulo 4, a verdade divina acessível à razão é convenientemente proposta à fé dos homens. O segundo inconveniente decorre de que aqueles que chegam a descobrir as verdades divinas não o conseguem senão após diuturna investigação. Aqui ele está falando do quê? Da teologia natural. Lembra? A razão natural alcança realidades divinas, verdades divinas, ou atributos divinos. É capaz de chegar até Deus, mas não é capaz de chegar até o Deus revelado. Não é capaz de chegar, por exemplo, ao dogma principal da Igreja Católica. Sem dúvida alguma, os demais concorrem junto com ele, mas esse é o principal: Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Concílio da Calcedônia. Né? Século 4 ou 5, hein? Século 4 ou 5? Quem responde? 5. Século 5. Tá certo, Loiane? É século 5? É século V. Século 5. Então, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, foi uma discussão durante quanto tempo? Pelo menos aí 4 séculos e meio. É uma discussão dentro da igreja. Aí chega e culmina numa verdade de fé, artigo de fé, que é um dos 12 artigos, né? Que a gente sabe que é mais do que 12 artigos, mas é o símbolo da fé romana, coloca como 12 artigos. 12 artigos que constituem qualquer filosofia cristã e qualquer teologia cristã. Escapou desses 12, não é mais cristão. Para a teologia, para a filosofia católica romana. Por quê? Que ali, na fase do Renascimento, do humanismo, da modernidade, isso também afetou na Europa as concepções teológicas. E junto com a modernidade, né, com a filosofia moderna, surge a teologia do racionalismo e um pouco antes a teologia do fideísmo, que nós já vínhamos trabalhando, né, sobre isso. Então a teologia do racionalismo, que a Igreja Católica condena, e depois a teologia do fideísmo, que a Igreja Católica também condena, junto com a teologia do tradicionalismo, que é um pouco mais tardia, elas, não todas, mas a teologia do racionalismo vai trabalhar a questão de submeter os dogmas da fé à razão. Então, tudo aquilo que não for racionalmente explicável, não deveria, diante da razão natural, não deveria se manter como dogma. Aí, a virgindade de Nossa Senhora foi para o espaço, a concepção é, pelo Espírito Santo de Jesus foi para o espaço. Aí começa a ir tudo para o espaço, entendeu? Até a ressurreição de Jesus vai para o espaço. Também não pode. Né? Então, é, essa é uma teologia que não se desenvolveu muito dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, com exceção de alguns pensadores da teologia da América Latina que tenderam para esse lado, mas que foi condenado, né, também. E como errado, né? Mas a teologia protestante histórica, aí nós temos o luteranismo, o calvinismo, o metodismo, nós temos também várias outras vertentes, como o anglicanismo, etc. O anglicanismo nem tanto. Por quê? Porque eles não foram tanto para esse lado. Eles estão mais dentro do equilíbrio entre fé e razão da Igreja Católica do que para o lado do racionalismo. Mas nessas demais, sim, você teve a tendência desse racionalismo que eu disse para vocês. E aí, a razão natural se sobrepõe à teologia, à razão revelada. Portanto, a teologia racional, ou teologia natural, se sobrepõe à teologia revelada, ainda que esteja dentro dos parâmetros do signo, né? Daquela estrutura de signos. O que é signo? Não é signo do zodíaco, é signo das palavras. Você usa termos Cristo, revelação, salvação e outras coisas do tipo, mas você mantém ali que é só a razão natural que sustenta a coisa, certo? Então, essas são realidades do nosso mundo teológico. Então, dependendo do autor que você pega para ler, ele não está dentro da teologia católica romana, ele pode estar dentro da teologia do racionalismo, ou pode estar dentro da teologia do fideísmo, ou pode estar dentro da teologia do tradicionalismo.
tá certo? Então, não é tarefa tão simples de definir. Então, a Igreja Católica Romana, para tentar dar uma margeada nessa situação, em cada igreja local, como por exemplo aqui no Brasil, a CNBB, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil; na França, Conselho Nacional dos Bispos da França; Espanha, Conselho Nacional dos Bispos da Espanha. Eles fazem um controle sobre as coisas que são impressas e colocam imprimatur. Tem um selinho imprimatur ali. Esse imprimatur normalmente, mas nem sempre, diz sobre uma teologia que é neotomista atualmente, tá bom? Então, se você recuar no tempo, vai ser Vaticano I, que já começa o neotomismo. Se você ir para trás mais um pouco, vai entrar em outros momentos históricos, certo? O que interessa para a gente aqui dentro da nossa exposição é sempre o neotomismo, que é o tomismo margeado e reinterpretado pelos teólogos do Concílio Vaticano II, tá certo? Então, voltando àquela questão inicial, nós temos uma teologia aqui no Brasil que ganha força e que a Igreja Católica nossa, em unidade com o Vaticano, com o Papa, não aprova, que é a teologia do tradicionalismo, que coloca Deus acima de todos, coloca a missa em latim apenas, coloca o povo, a negação do Concílio Vaticano I e Vaticano II, a condenação de todos os papas, que vem a partir do Concílio Vaticano I, dizendo que todos eles são hereges. Isso é a teologia do tradicionalismo que foi condenada pela Igreja já lá no século XVIII, tá bom? Que manteve-se. Inclusive, um dos seus principais expoentes é o bispo Lefebvre, né, que a Igreja Católica Apostólica Romana, com o Papa Bento XVI, assume uma parte do Lefebvre que não vai contra o magistério, a tradição e as Sagradas Escrituras, e nem tenta colocar o poder político na mão de novo da Igreja, da hierarquia da Igreja. Então, essa seção dos adeptos do bispo Lefebvre francês foi admitida dentro da Igreja. As demais não. Só que aí confunde, né? Confunde, né? Fica confuso. Por exemplo, pode defender monarquia? Pode. Pode defender Bolsonaro? Pode. Pode defender Lula? Pode. Desde que não exagere. Desde que não se torne lulista, desde que não se torne bolsonarista, entendeu? Então, é possível ter o seu candidato político? É. É possível defender meu candidato político, que é colocar a monarquia aqui no Brasil, um tanto quanto forçado, mas tem tradição, família e propriedade, por exemplo, fala que quer isso. Força um pouco a barra, mas quer. Mas pode, desde que não se exagere. Onde está o exagero? O exagero está na proposição de que existe um Messias possível além de Jesus. Não tem. Não tem. E outro exagero é dizer que a Igreja Católica está acima de todos, porque é a Igreja Católica que diz a verdade. A Igreja Católica não fala isso mais. A Igreja Católica diz: nós caminhamos junto com o povo, desde o Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II. Portanto, movimento dentro da Igreja que tende a dizer que a Igreja Católica sabe tudo de tudo e que ela tem que mandar nas coisas, está incorreto. Está fora da unidade da Igreja. Né? Porque a Igreja, depois do Concílio Vaticano II, e já começando no Vaticano I, começa a dizer que a Igreja é a Igreja que anda junto com o povo de Deus. Não é a Igreja que manda. Não é a Igreja que diz o que é correto e o que é incorreto. Só diz o que é correto e correto no que diz respeito ao depósito da fé, que são esses artigos que a gente vem estudando, que você recita todo domingo na missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso até a vida eterna. Né? Logo depois da homilia, se recita isso. Por quê? Porque esse é o depósito da fé. Tá certo? Então ali está o depósito da fé, que é a coisa mais importante da igreja, que é defendido pelas Sagradas Escrituras, interpretado pela tradição e pelo magistério. O que é o magistério? Vocês já viram. Um monte de coisa do magistério, como por exemplo, coitadinho do Papa Francisco, né? Só leva pancada. Né? Vai ser santo. Lógico que vai. Do jeito que está apanhando, né? Quem apanha tanta sempre porque é santo. Olha só, apanha tudo quanto é lado. Ele coloca uma carta dele que é a Igreja da Misericórdia, a gente nem vê. Aí ele tenta fazer sínodo para tentar fazer cada igreja local pensar no seu problema, apanha. Aí o pessoal aqui no Brasil, seguindo as ordenações do Papa, fala: olha, vamos fazer uma campanha da fraternidade? Apanha, coisa de comunista também. Vamos com calma nesse negócio de coisa de comunista.
a esquerda hegeliana, que aí vem o marxismo, se apropria de um movimento cristão alemão que fala da justiça social, lá no século XVIII. E aí ficou impregnado na ideia popular que falar de justiça social, de defesa de pobre é coisa de comunista. E não é! Não é! É a igreja da Igreja Católica. A Igreja Católica, desde os primórdios, fala de pobre. Abre o Evangelho. Falar de pobre é coisa de comunista. Falar de pobre é coisa de socialista. Falar de pobre é coisa de cristão. Falar de justiça social, de proteger preso. Faz gente que fala assim, né? Ai, direitos humanos é direito de bandido. Meu Deus! Falar de proteção de direitos de preso é cristão, sempre foi. Estava em São Domingos de Gusmão, estava em São Francisco de Assis, todos os santos iam na cadeia defender gente, até Santa Margarida de Castelo, ceguinha, deformada, não tinha nem pezinho nem mãozinha, andava toda torta, corcunda, ia lá visitar preso. Como assim? De repente virou direitos humanos, virou coisa de comunista. Por quê? Não é. Nunca foi. Se eles se apropriaram desse discurso, eles são errados. A gente defende o nosso depósito, nossa tradição. A Igreja Católica tem tradição nisso. E não é porque vem gente de esquerda falar que isso aí é da vertente comunista, que a vertente não é vertente comunista, isso é vertente da Igreja Católica. Então, se o seu candidato à política defende que isso é coisa de comunista, você fica escutando aí Instagram, fica recebendo vídeos e áudios no seu WhatsApp, falando de notícias estranhas, etc. Primeiro filtro, você é católico. Se o seu depósito de fé fala que tem que ajudar quem está preso, porque Jesus falou lá nos evangelhos, eu estive preso e você me visitou. Ou seja, você não tem preconceito comigo. Né? Então, e você defendeu os meus direitos lá dentro, para não deixar ser mais massacrado ainda. Então, é Jesus falando. E se é Jesus falando, como é que a gente pode achar que isso é coisa de política? Isso não é coisa de política, nem de esquerda nem de direita, é de Jesus falando. Então a gente escapa disso aí e a gente passa a defender também. Outra coisa que ficou aí estigmatizado, que fala que é de esquerda, que é de socialista, de comunista, direitos de mulheres, direito feminista, do direito das mulheres, né? O feminismo. Feminismo é de Jesus, sempre foi. Só vê que Jesus andava com os excluídos. Jesus sempre esteve do lado do direito das mulheres. Não é coisa de feminista. Desculpa, de feminista, não é coisa de comunista. Não é coisa de feminista de esquerda. É de Cristo, sempre foi. Então, cuidado para não cair nas artimanhas políticas de uso da religião como instrumento para conseguir voto. Toma cuidado com isso, porque não é da tradição cristã. Maria Madalena, as duas tias de Jesus, as amigas da mãe de Maria, as mulheres que davam suporte para o movimento de Jesus. Todas elas estavam junto com Cristo e eram excluídas da sua sociedade daquela época. Eram consideradas coisas, objetos de troca e assim por diante. Que depois passou a Idade Média também. Não adiantou nada, né, Jesus falar. Mas no nosso tempo a gente tem que mudar isso. Se Jesus falou, a gente tem que ir para o lado de Jesus. E não para o lado da política. Não para o lado do establishment, daquilo que está estabelecido. Nós temos que ir para o lado de Cristo. E aí tem que sofrer as dores de ir para o lado de Cristo. Tantos santos e santas que nós temos, principalmente santas mulheres, é tanta santa na Igreja Católica, que fala o quê? Que fala sobre isso, sobre a defesa dos direitos e da valorização da mulher. Então a gente não caia nessa armadilha, a gente não pode cair nessa armadilha que diz que direito de mulher é direito é coisa de esquerda. Não é coisa de esquerda. Nunca foi. Se apropriou disso, tudo bem. Se apropriar desse discurso como arma política, mas nunca foi. E aí hoje a direita se apropria de um ataque contra a nossa igreja, dizendo que quem trabalha direitos de mulheres é comunista. Nunca foi. Agora a gente é taxado de comunista e socialista por quê? Ah, porque a esquerda usou e agora a direita ataca? Não, então a gente não se dobra para isso aí. Cristo e o Evangelho, Cristo e o Sermão da Montanha vem primeiro, depois é que vem a política.
Essa é a identidade cristã. Então a gente olha para isso e fica firme nos valores de Cristo. E a gente olha, inclusive, até para os mártires e fala, nossa, que coragem que eles tinham de segurar esses valores até a custo da própria vida. Não sei se eu teria tanta coragem assim quanto eles. Espero que Deus me dê a graça para isso, né? Por amor ao nosso país. Né? Outra coisa que foi apropriada também agora é o amor ao país. Amor ao Brasil agora é coisa de direita. Quem falou isso? Amor ao Brasil sempre foi herança da Igreja Católica Apostólica Romana também. Ah, mas na Idade Média, mas na Idade Moderna, teve as grandes navegações, teve aqui dentro, por exemplo, a conquista do Brasil a partir de, das coroas portuguesa e espanhola e não teve amor pelo Brasil. Não, ao contrário, nós tivemos sempre uma divisão aqui dentro do Brasil. E se vocês olharem a história, vocês vão ver que muito dessa divisão de sustentar a identidade brasileira veio por padres católicos que eram brasileiros e outros que eram estrangeiros que vinham para cá e falavam, não, mas o Brasil tem que ter sua identidade. E defendiam isso, a herança da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil. O amor pelo país não é de direita. O amor pelo país é católico. Então a gente primeiro fica dentro da nossa identidade. Depois a gente entende a política. Tá bom? Não cai nesse negócio de ir para o lado da política acreditando que eles... Não, política é sem político. Desde a época da Grécia até hoje, político sempre quis o poder e vai usar todas as armas possíveis para atingir o poder para colocar o modelo deles. Né? Por isso que chama-se filosofia segunda. Mas a gente tem dentro da filosofia primeira. E a nossa filosofia primeira é a filosofia da teologia revelada em Cristo, com o dogma, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então as duas coisas importam para a gente. Não é só as coisas do homem, é as coisas de Deus também. Por isso que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, usando esse parâmetro, a gente sempre sopesa. Primeiro vem Deus, depois vem o homem. Né? Então, cuidado com a coisa. Deus acima de todos. Mas direito de mulher é coisa de comunista. Deus acima de todos. Mas direito de pobre é coisa de comunista. Não é, mentira. Esse Deus acima de todos aí é só uma manifestação política. Bom, então vamos tomar muito cuidado para não cair nisso. Ainda mais porque a gente está chegando perto agora de época de eleição e aí vai começar a bombardear a gente com tudo quanto é coisa de política, de instrumentalização política para conseguir voto. Né? E aí a gente começa a ficar enganado, começa a defender uma bandeira que não existe. Olha o Milei, lá na Argentina. Falou mal do Papa Francisco, descascou a batata no Papa Francisco, falou um monte dele, falou que era esse comunista, esse lixo, não sei o quê. Daqui a pouco tá lá no Vaticano, tá lá olhando para o Papa, tá lá na irmã Amália, que foi colocada como a primeira santa argentina. Ué, não tinha falado um monte do Papa, o que está fazendo lá? É político. Político é isso. Então a gente não pode considerar político como sendo Messias religioso. Só tem um Messias na nossa igreja que é Cristo. Né? Então, vamos se afastar um pouco desse apego todo aí por políticos, tanto de um lado quanto do outro. Né? Então tem que sair um pouco dessa situação. E não tem problema votar no Bolsonaro. Não tem problema votar no Lula, sei lá, de quem que você queira votar. A questão é o ismo, bolsonarismo, lulismo, petismo, PLismo. Isso aí é problemático. Tá bom? Então, não tem problema você ter partido político também. Mas o problema maior são os partidos que usam a estrutura da nossa história católica apostólica romana, que é a história do nosso país, como instrumentalização política para conseguir voto. Isso aí a gente tem que ficar atento. Tá bom? Então vamos ficar atento em relação a isso para não cair em extremos. Bom, tal acontece, voltando ao texto aqui, tal acontece devido às profundezas das mesmas, pois somente um longo trabalho torna o intelecto apto a compreendê-las por via da razão natural. Então, essas investigações que estão sendo ditas aqui, que levam até Deus de uma maneira natural, são muito trabalhosas. É isso que está dizendo São Tomás. São Tomás diz assim, olha, dá um trabalho gigantesco, longo trabalho, e aí sim você vai ter um intelecto apto a compreendê-los por via da razão natural. Demora, envolve lógica, envolve um monte de coisa. Então é sempre muito complicado. Deixa eu ver aqui o que está escrito aqui. Loiane, explica para mim essa frase sua aqui. Levou alfajores. Não entendi. Quem levou alfajor? Teve Não, é que polícia? o Milei foi visitar o Papa Francisco, levou o alfajor dele. Ah, entendi. Levou alfajor, é isso mesmo.
né? Eu milei cara de pau, né? E aqui no nosso país está cheio de cara de pau também, né? Na política. Política é o maior lugar de cara de pau que tem, né? Fala uma coisa, depois faz outra, e lá, já, né? Então, isso aí independente de partido político, né? Político é sempre assim, né? Vai para onde vai. Isso desde a época da Grécia. Desde a época da Grécia, lá de trás, antes, 500 anos antes de Cristo, quando se discutia sobre isso na Grécia, sobre a polis, sobre democracia, já estava desse jeito já. Então, assim, é uma coisa que tem que saber lidar, né? Não ficar extremista, não ficar escandalizado, falando coisas que vão além da razão nossa, né? De verificar se é aquilo mesmo, né? Então, isso é importante, né? Sempre usar o juízo crítico, falar, mas será que é mesmo? Tal acontece também porque muitos conhecimentos prévios são exigidos como dissemos acima. E agora, olha, nós, assim, que estamos assim, numa fase, né, de questionamento, de alta produtividade, sempre temos que tomar cuidado e cuidar dos nossos idosos. Por quê? Porque os nossos idosos ficam suscetíveis a tudo quanto é informação que essas redes sociais nossas colocam. E eles começam a ficar apavorados, por exemplo, com a questão de o comunismo vai entrar e vai dominar o país. O nazismo vai entrar e vai detonar tudo. Olha, é tudo mentira isso aí. Mas a gente tem que explicar para eles que é mentira. Mas se a gente confronta com eles, falando assim, olha, isso é mentira, eles se sentem desprezados, eles se sentem diminuídos. Né? Isso está errado. A gente não pode confrontar nada dessa maneira. É melhor a gente sempre mostrar para eles que tem uma dúvida ali dentro. Olha, mas se fosse assim, então como seria isso? Se fosse dessa maneira, se o nazismo tivesse para entrar aqui dentro do Brasil mesmo, então nós já teríamos aqui algumas coisas que são assim, 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 e não estão acontecendo. Se o comunismo tivesse para entrar aqui a força de arma, nós já teríamos com as nossas fronteiras cheias de exército, e não está acontecendo, não está. Então, colocar dúvida para eles verem o que está acontecendo. E não ficar humilhando eles, dizendo que vocês não sabem nada porque vocês estão velhos. Isso está errado. Isso está errado e não é verdade. A questão é que nós tivemos um avanço tecnológico muito rápido e os nossos idosos não têm acesso à tecnologia como nós temos. Né? Então, eles estão mais acostumados com o jornal, com a revista, com a velocidade de informação que é diferente da nossa. E aí o que acontece é choque, porque não entende a velocidade que está vindo. Aí começa a entrar no mundo tecnológico e não pegou ainda aquele traquejo que a gente tem. A gente bate o olho em fake news e fala, mas isso aí não dá, né? Eita, mas o pessoal da geração acima da nossa, isso com 46 anos de idade. Então, portanto, a geração acima da minha começa a partir dos 56, 57. Então, eles não têm a velocidade que a gente tem. Não pegaram esse traquejo tecnológico, que para mim com 46 já está difícil, né? Tá uma velocidade assim de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Opa, tem que ficar ligado 24 horas por dia na coisa. Agora imagina, o mundo ficou muito diferente de 1930 para agora. Se a gente for considerar que eles são de 1950 para agora, o mundo está muito, muito diferente. Pega documentário da década de 50 e vai ver a velocidade que é diferente de agora, mas muito. Então eles naturalmente vão ter dificuldade. E a gente tem que ser aqueles, como se fosse assim, dentro da hierarquia celeste de Tomás de Aquino, são os anjos que vão lá ajudar, entendeu? Vão lá e falam, não, não, é assim. Ó. E ter paciência com as coisas que eles falam, porque eles ficam apavorados com aquilo que está acontecendo. O pavor de perder tudo, o pavor de... Por quê? Porque a fase da vida que a gente vai, todo mundo vai passar por isso. De acordo com a psicologia, vai acontecendo um natural agarramento à vida. E perder aquilo que se tem, e ameaçar perder aquilo que se tem de segurança, que demorou tanto para obter a segurança, depois que obtém a segurança, né, de uma casinha, de um salário, de alimento, voltar para trás, aquilo começa a ser apavorante para a pessoa. Então a gente precisa ter muito cuidado, muito tato para explicando essas questões. E tem que tomar cuidado também para a gente não colocar as nossas posições políticas para eles. Mas não dá para ser neutro politicamente. Depende. Quando a gente está sendo pedagogo, quando a gente está ensinando, tem que tentar ser o mais neutro possível, porque a pessoa precisa pensar por ela mesma. Não existe possibilidade de ter verdade no mundo se ela não, e portanto segurança e uma estabilidade, se ela não pensar por ela mesma. Então a gente tem que ajudar a pessoa a pensar por ela mesma. E a gente não deve impregnar as nossas posições com posições políticas. É claro que é um pouco difícil de fazer isso, talvez seja até impossível, mas tem que tentar pensar em deixar a coisa
o mais neutro possível para a pessoa pensar por ela mesma. Bom, por quê? Porque daí ela vê a sua posição e vê a posição dos políticos e consegue ter elementos comparativos. Se você só tem gente puxando para um lado, puxando para o outro, cabo de guerra, não tem elemento comparativo. Não tendo elemento comparativo, não tem como a pessoa se situar. Ela sempre vai se situar em guerra. E aí, coitadinho dos nossos idosos e as pessoas que estão acima da nossa geração, começam a sofrer com isso. Estresse, começa a ter mais doença, começa a ter problema de sono, começa a ficar violento com os parentes, etc. Né? Por quê? Porque não precisa. Não, por quê? Porque não precisa. Né? Não precisa, mas faz. Por quê? Porque fica apavorado com a questão. Tá bom? Então, tal acontece também porque muitos conhecimentos prévios são exigidos, como dissemos acima. Então, essa exigência que a gente faz é a exigência do nosso grupo. Quem é o nosso grupo? Nós aqui e os que estão de fora, que estudam neotomismo, que estudam teologia natural, metafísica, o pessoal da filosofia, o pessoal da teologia. Você pode ter uma exigência maior na hora que você fala com eles. Mas quem não faz esses estudos todos tem que pegar leve, porque olha que São Tomás de Aquino está falando, exige muito. Muitos conhecimentos prévios são exigidos, consequentemente, muita exigência. E aí, finalmente, porque no período da juventude, quando a alma é agitada por impulsos de tantas paixões, o homem não está maduro para tão elevado conhecimento da verdade. Está falando da fase da adolescência, da primeira fase. Então, aí, aqui mais no nosso país, nós temos uma inversão. Por quê? Porque nós temos dentro de uma estrutura que não valoriza o idoso o suficiente para ele estudar. E muitos idosos não têm o estímulo necessário para estudar, continuar o estudo. Por quê? Porque, por um lado, se acomoda, por outro lado, fala, não leva jeito para coisa, tem que fazer prova, mas que coisa, né? Eu não quero fazer mais prova, não quero mais passar por esse momento de desconforto, de ter que decorar coisas que não me interessam. Afinal de contas, eu tenho aí 20 anos da minha vida pela frente, 10 anos da minha vida pela frente, não quero mais passar por isso. Então, tem várias pessoas que falam assim para mim, mas eu estou com 50 anos de idade, eu tenho que continuar fazendo prova, eu não quero mais fazer prova. Então, aí estagna, porque só quer ver aquilo que gosta. E aí perde esse impulso de fazer coisas, que é o contrário do impulso das paixões. O impulso de buscar pela verdade começa a ficar menor. Então, a gente precisa manter esse nosso ritmo e estimular os nossos idosos, estimular as nossas gerações mais velhas a buscarem o conhecimento. Uma boa maneira de você fazer isso é mandar esses vídeos para eles que a gente está vendo aqui. Ou outros vídeos. Vai mandando para eles. Ó, tem uma coisa interessante aqui para você ver e tal. Por quê? Porque daí eles começam a estudar, ao invés de ficar com tanta exposição a conflitos políticos e a interesses políticos que estão querendo manobrá-los para conseguir votos, né? Certo? Então, não tenha medo de colocar esses vídeos que a gente está colocando para as pessoas que você gosta, que são seus parentes, para assistirem. Bom, melhor isso do que outras coisas que estão aparecendo aí, principalmente fake news, né? Nossa, isso aí apavora. Então a gente precisa combater isso. Por isso é dito: é na quietude que o homem se torna prudente e sábio. É na quietude que o homem se torna prudente e sábio. E é por isso que a igreja recomenda tanto a contemplação, a oração, para a gente obter essa quietude, é uma calma, que percebe as coisas diante da eternidade. Então, na teologia revelada, que é diferente da teologia natural, como a gente já vem muitas e muitas vezes repisando sobre isso, o homem é um ser eterno. Ele passa pelo tempo, mas ele tem uma parte de si que é eterna. O homem e a mulher são eternos. Então, a gente não precisa acelerar muitas coisas, vai para a eternidade. Então, o pensamento de quietude, nos sistemas de teologia revelada, eles são sempre centrais. Sistemas de pensamento que levam em consideração a característica da quietude. Por quê? Porque eu sou um ser eterno. Eu não preciso ficar correndo atrás de algo de uma maneira rápida. Eu preciso pensar sobre Deus com calma. Eu preciso pensar sobre Cristo de maneira silenciosa, mais disciplinada, mais constante. Por quê? Porque é aquilo que há de mais importante para a nossa vida. Aquilo que há de mais importante é a bem-aventurança, a visão beatífica
de Deus. A visão beatífica de Deus, para nós seres humanos e também para todos os anjos, é Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Portanto, é ele que se manifesta. Agora, temporalmente, o Espírito de Cristo, o Espírito do ressuscitado, ele permanece no meio de nós por meio da igreja. Nós temos uma vantagem em relação aos que se afastam da igreja, que é os sacramentos, que é a vida comunitária. A riqueza do evangelho é vista dentro da vida comunitária e dentro da vida sacramental. Se a gente se afasta disso, começa a ficar uma coisa meio deserto, entendeu? Começa a voltar para aquela fase do Moisés que anda no deserto, com o povo escolhido, aí começa a reclamar, porque não gostava mais de. Então, essas reclamações todas, né? Então é importante que a gente não se afaste da união comunitária. É importante que a gente não se afaste das atividades de domingo, de sábado, até mesmo os bingos das paróquias. Eu não gosto de bingo, eu também não gosto de bingo, mas tem um monte de gente que gosta de bingo, porque é atividade social, a única atividade social às vezes que a pessoa tem. Ah, eu vou até no shopping, pegar um busão, né? Às vezes a pessoa tem que pegar carro para ir no shopping, andar. E o que que vê no shopping? Vê um monte de roupa que não pode comprar, vê um monte de coisa que não pode ter. E aí fica mal, né? Com isso, volta deprê para casa, né? Ai, mas eu vivi toda a minha vida, não posso nem comprar aquilo que eu quero. É, mas quem manda também querer comprar? Jesus é pobre e Jesus diz assim: olha, compre por caridade, compre para fazer generosidade, né? Agora, o resto não pode depender de compra. Nossa felicidade não pode depender de roupa. Nossa felicidade não pode depender de calçado. Nossa felicidade não pode depender de iPhone da vida, nem de coisas que você gostaria. Não pode estar ligada à atividade de consumo, nem de comidinhas também, né? Quero comprar comidinhas, bolachinhas, sorvetinhos. Vou comer um negócio que eu detesto, que é aquele negócio lá, eu detesto, não sei como pessoa, mas tem gente que adora. Me dá até coisa, assim, sabe? Né? Eu nasci meio ascético em relação a isso, sabe? Romeu e Julieta. Aff, Maria, o bagulho ruim do caramba. Mas tem gente que adora isso, não concorda nem um pouco com aquilo que eu estou falando. Eu respeito, eu respeito. Mas como eu já nasci meio ascético, eu prefiro uma sopa, entendeu? De feijão, assim, entendeu? Salgada, do que uma, uma, Romeu e Julieta, né? Ainda mais quando é Romeu e Julieta com goiabada e queijo de chevre, queijo de cabra. Nossa senhora. Ai, ai, viu? Aquilo ali é o purgatório, rapaz. Nossa, né? Mas aí eu prefiro uma sopinha de feijão salgadinha, entendeu? Com alho, assim. Ai, que beleza, né? Agora, tem gente que detesta sopa de feijão, fala até que dá flatos, comigo não dá flato, pelo menos eu acho que não, nunca senti. Mas tem gente que, né, fala que não, né? Que Romeu e Julieta que é gostoso. Romeu e Julieta. Mas tem gente que adora isso, né? Eu prefiro uma on glacê, né? Doce de batata para mim é mais legal, né? Mas e se não tiver doce de batata? E se não tiver dinheiro para marrom glacê? E se não tiver dinheiro para Romeu e Julieta? E se não tiver nem dinheiro para feijão? A fé da gente tem que permanecer a mesma. Ah, mas Deus tem que me dar. Não, não. Deus já te deu a imortalidade. Isso passa. Dificuldade financeira também passa. Viver na pobreza nunca foi problema para cristão. Por quê? Porque Jesus era pobre. Porque Maria era pobre. Porque os apóstolos de Cristo sempre foram pobres. Então, a gente não tem problema nenhum com isso. E é muito possível que a gente não saiba a história, mas é muito possível que 75 discípulos de Jesus, tirando os 12, tinha um monte de mulher ali também, eram pobres. Ah, mas tinha aquelas que investiam em Jesus, as mulheres. Pois é, não é estranho. As mulheres eram ricas. Ah, e como assim? Aí tem uma crítica social do evangelho aí dentro. As mulheres, na sua exclusão social, as mulheres como objeto, na verdade, as que eram mais ricas para sustentar o movimento de Jesus, porque elas eram as menos apegadas, porque entendiam o que era ser o excluído. Olha só, né? Então, a gente começa a pensar de modo diferente sobre as mulheres, né? Principalmente no nosso período atual, que entra aqui dentro uma teologia dentro da política que fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, etc. O Evangelho de Jesus diz que as mulheres são aquelas que mais compreendem o sofrimento das pessoas. Portanto, Deus escolheu uma mulher.
né, que é Maria. E depois, as que estavam aos pés da cruz de Cristo, quando ele foi crucificado, foram as mulheres. E tinha um João lá, né? Pelo menos o Evangelho de João diz que estava lá. Os demais evangelhos não falam que estava lá, não. Os demais evangelhos falam que não estava lá, não. Era só as mulheres, né? Então há controvérsias aí na história, né? Mas o Evangelho de João coloca o teólogo, aquele que busca pela realidade da fé, que busca pelas realidades profundas, como sendo aquele que permanece aos pés da cruz de Cristo, que é o que vocês estão fazendo hoje, né? Para além da verdade fatual, né, o fato histórico de João estar ou não aos pés da cruz de Cristo, quem permanece com Cristo nas dificuldades e permanece buscando pela verdade, como fez São Domingos de Gusmão, também permanece aos pés da cruz de Cristo. É aquele mesmo apóstolo de Cristo que se debruça sobre o peito de Cristo e fala: Senhor, quem é que vai te trair? Porque estava com medo de ser ele, obviamente, né? E Jesus diz: não é você que se declina sobre o meu peito, que busca pela verdade, que busca escutar o coração da verdade. É aquele que coloca comigo o pão no prato. Em outras palavras, é aquele que vai para o lado do quê? Aquele que vai para o lado do quê? Da manipulação política. Porque o pão no prato é sinal de coisas do mundo. E hoje, aquilo que mais pega é o pão no prato, né? O pão que molha comigo é o que? A manipulação política. É ali onde se encontra o demônio. Então, a gente precisa ficar muito atento em relação às manipulações políticas, principalmente contra o depósito da fé, contra a Igreja Católica, né? A Igreja Católica do Concílio Vaticano I e Concílio Vaticano II. O terceiro inconveniente consiste em que a falsidade fortemente se introduz na investigação da verdade, feita pela razão, devido à debilidade do nosso intelecto para julgar e à intromissão das ilusões da fantasia. E como assim, ilusão da fantasia? Olha, aqui nós temos uma coisa muito interessante que é nossas imaginações. Como nosso intelecto nunca vai alcançar Deus, porque não dá, é uma diferença substancial, essencial. Deus é Deus, criatura é criatura. Nenhum anjo também alcança Deus. Por isso que a posição máxima é de Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora? Porque ela é a mais cheia de graça e a mais elevada criatura, onde Deus se revelou de maneira mais perfeita. Mas ainda assim não alcança. Não é ser divino. Essencialmente não é, só por participação da graça. Então as ilusões da fantasia, retira-se a graça. Retira agora do plano a graça da nossa análise. Fica só a fantasia. A fantasia começa a imaginar Deus de várias maneiras. Entendeu? Então, os deuses dos filósofos, como tantos, né, como tanto do lado do racionalismo quanto do lado do empirismo, né, os dois lados começam a imaginar, também do lado do fideísmo, começam a imaginar um Deus. Né, e aí começa a criar fantasias em cima dele. Né? Isso se deve ao quê? Segundo São Tomás de Aquino, ilusão da fantasia, porque quer tentar chegar a explicar um mistério e não vai conseguir chegar. E do outro lado é o intelecto nosso que não vai chegar também, porque a substância não permite, tem limites na gente. Por exemplo, a nossa substância nos dá um limite que é 5 sentidos. Mas se a gente vai dentro do laboratório hoje, graças ao sistema empírico e ao sistema racional, né, que como ciências são muito bons, mas revelam para a gente que tem toda uma gama de realidades que a gente não percebe, como formas de ondas, de rádio, formas de ondas de som, formas que vêm da onda de luz. Então, que a gente, nossos olhos não captam, nossos ouvidos não captam, entendeu? Então, uma série de odores que a gente não sente, que estão aqui. Então, tem uma série de coisas que a gente não capta. Portanto, para a teologia revelada e para a teologia natural, as duas coincidem nesse ponto, há um problema de essência. A essência do ser humano não alcança. Por quê? Porque tem limitação própria. O único jeito de superar essa limitação vem pela teologia revelada, portanto, a teologia que fala Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que é o avanço pela graça, na fé. A fé leva a essa perfeição dentro do sistema da teologia revelada. Certo? E aí, diante disso, o homem consegue avançar um pouco mais, mas sempre de acordo com o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo ressuscitado.
muitos com efeito por não perceberem a força da demonstração, põem em dúvida as verdades demonstradas com firme clareza. Aqui é um outro problema. Por que a gente tem limitação na nossa essência? Por que a gente tem muita fantasia de querer chegar até Deus de uma maneira natural, sem a necessidade da fé? Não vai dar para fazer isso de acordo com a teologia revelada de novo, repisando isso. Nós, mesmo que a verdade seja demonstrada dentro do sistema lógico, as pessoas dizem assim: ah, mas essa sua lógica é fraca. Por exemplo, tem gente que fala assim: a lógica da Igreja Católica é muito fraca. Falou bobagem, não sabe o que está falando. A lógica interna do sistema é muito forte, é muito coesa. Muito coesa. Por isso que daqui a 4.000 anos vai ter Igreja Católica ainda. Daqui a 10 vai ter. Por quê? Porque o sistema é muito coeso. Internamente, a lógica fecha uma com a outra. É tão coeso quanto a teologia natural budista. Também ela é coesa. Só que a teologia natural budista é muito provável que não vá durar 5.000 anos. Por quê? Porque é uma teologia natural. Entra aquilo que São Tomás de Aquino está dizendo assim, ó, nós temos uma debilidade no nosso intelecto e ainda nós temos ilusões da fantasia. Então isso faz degenerar a coisa. Vai fazer degenerar, daqui a pouco desaparece. Já essa questão da teologia revelada, ela permanece muito forte. Então é muito provável que essa lógica interna da Igreja Católica Apostólica Romana permaneça durante 10.000 anos e os maometanos também permaneçam. Vai permanecer. Por quê? Porque existe uma lógica interna que produz coesão e que existe ao tempo. E as demais teologias, teologia natural então não permanece? Não, a teologia natural permanece como teologia natural. Ela vai sofrendo modificações, vão aparecendo outras coisas e tal, tal, tal. E aí vai mudando conforme a história. A teologia revelada também muda conforme a história, mas o que vem desses argumentos de fé centrais, que são chamados de dogmas, e a sua coerência interna dentro do sistema, garante uma existência dentro do tempo, que vai ser muito difícil de ser derrubada. E por isso que Jesus diz assim: as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Né? Tem a graça, porque quem acredita em teologia revelada acredita em graça, mas também tem uma coesão interna muito forte, dentro de uma lógica muito forte. Então, quem fala assim, a lógica de dentro da igreja não é forte, como que pretendeu os modernos, depois, hoje tem alguns contemporâneos que ainda se aliam ao racionalismo modernista e ainda se aliam ao empiricismo modernista, né, da filosofia moderna, dizem isso, mas não dá. Está claro, pela presença do cristianismo no mundo, que não, que vai permanecer muito tempo. Não vai dar porque tem uma coesão interna. Né? Aliás, isso dentro da teologia natural, né? Dentro da teologia revelada é porque a graça está presente. Aliás, isso acontece principalmente quando aparecem muitos que se dizem sábios ensinando teses opostas. Né? Por exemplo, teses opostas. Platonismo e aristotelismo são teses opostas. Platão dizia que, dentro da sua teologia natural, a alma se desvencilha do corpo, coisa que afetou a teologia cristã. Já Aristóteles, na sua teologia natural, dizia que não, a alma é inseparável do corpo. E também afetou a teologia cristã. Dos dois, qual venceu? Neotomismo. Neotomismo é a nossa referência principal, portanto, é aristotelismo. Por isso que se fala que, quando se morre, a alma separa do corpo, vai até Deus, mas no final dos tempos volta a ter corpo novamente, porque a alma anseia pelo corpo. Está no Catecismo da Igreja Católica. O que é isso? Neotomismo. Bom, então, o que é neotomismo? É a consideração da teologia e filosofia de São Tomás de Aquino, considerada sob a luz do Vaticano II. Começa no Vaticano I, depois no Vaticano II, que é a teologia geral de formação da Igreja Católica Apostólica Romana. Aliás, ademais, entre as verdades, que aqui de volta no texto, ademais entre as verdades que vão sendo demonstradas, algumas vezes se imiscui algo de falso que não pode ser demonstrado, mas que é afirmado com argumentação provável ou sofística, tida, porém, por clara demonstração. Isso quer dizer que há limites na lógica. E sofismo quer dizer tem uma aparência da verdade, tem uma aparência de sabedoria, mas que não tem uma verdade ali de fato, é só uma aparência, que é aquilo que a gente mais assiste hoje na política brasileira. Né? De todos os lados, o que nós temos é referências sofísticas. Né? Parece verdade, mas não é.
É aí onde entra a fake news, por exemplo. Tá bom? Então, aí São Tomás vai dizer, nós precisamos remover essas afirmações sofísticas e trazer para a verdade. Isso vai ser questionado enormemente, já foi, né, questionado enormemente durante o Renascimento cultural europeu, depois o humanismo e depois o modernismo. O poder da razão vai chegar no seu ápice de questionamento, se a razão realmente alcança Deus, no iluminismo, com Immanuel Kant e David Hume. Tá bom? Então vai chegar lá no ponto mais alto. Aí depois vem o pessoal da hermenêutica, com Heidegger, começando com Nietzsche, Heidegger e outros que vão começar a ruir o poder da razão, como sendo o ponto mais elevado da possibilidade humana de conhecer, tanto do lado racionalista, idealista, quanto do lado racionalista empírico. E aí volta a questão da hermenêutica, né? A hermenêutica como ciência contemporânea. E aí você tem o neotomismo vindo, etc. E a hermenêutica nasce na Igreja Católica. A Igreja Católica é onde começa a raiz da hermenêutica. Sempre foi exegese hermenêutica. Aí depois chega em Franz Bretano, em Heidegger, lá em Pádua, diga-se de passagem, na terra de Santo Antônio de Pádua, que começa a disparar uma nova ciência chamada de hermenêutica contemporânea e que aí retoma as questões da teologia e daí começa a vir o neotomismo. Uma das vertentes mais fortes do neotomismo que nós temos hoje é vindo da hermenêutica, né, que tem essa história aí com teólogos e filósofos trabalhando a questão da interpretação como símbolo, como nova essência, como busca do ser e assim por diante. Tá bom? Então, não abiate paura, não tenha medo, vamos continuar os nossos estudos e nós paramos por aqui hoje com a Suma contra os Gentios. Grande abraço e vejo você na próxima aula. Tchau. Ah, não, pera aí, não termina ainda a gravação. Nós vamos fazer oração a São Domingos de Gusmão. Ó luz da Igreja, doutor da verdade, rosa de constância, marfim de pureza, gratuitamente nos saciastes com a água da sabedoria. Pregador da graça, reuni-nos aos bem-aventurados. Amém. Estamos na tradição de São Domingos de Gusmão e é mais do que justo fazer uma homenagem ao nosso santo que sempre buscou pela verdade. Nós estamos no mesmo viés que ele, que São Tomás de Aquino, que Santa Catarina de Sena e tantos outros santos e santos dominicanos que buscaram pela verdade. Beleza? Então até mais.